Olá pessoal, eu sou Evandro Ribeiro, o Evandro Retail Kit, e eu estou mostrando aqui nessa sequência como eu vou transformar uma casa que estava alugada por R$ 450 em 6 kitnets que vão render mais de R$ 3.000. Então vamos para a sequência aí, mais um episódio dessa temporada que já está rolando, tá? Antes de começar a mostrar a construção em si, né? Lembrando que o objetivo aqui do canal não é ficar detalhando obra, né? A obra é só... Estou mostrando como a gente está fazendo, para mostrar que é possível, mas não é para ficar passando dica de obra, nem sou a pessoa mais indicada para isso. Mesmo assim, eu consigo fazer um investimento de R$ 450 que renderia R$ 450 por mês, passar a render mais de 3.000, ok? Então a gente vai, antes de começar, né, mostrar a obra, eu queria passar mais uma dica em cima da minha experiência. É claro que isso aqui é muito questionável, né? O que acontece com a gente, muita gente que vai assistir vai falar, isso aí não faz sentido, isso aí não acontece comigo. Mas eu tenho percebido o seguinte, que em relação ao que eu vou falar aqui, né, algumas compras em lote que eu tenho feito não estão valendo a pena. E eu vou mostrar uma aqui, ó, que embora eu não tenha tido prejuízo, o lucro que eu esperava ter foi por água abaixo. Por quê? Porque eu entrei no Mercado Livre e eu comprei essa torneira aqui. Bonita, relativamente barata se eu comprasse naquela quantidade, né, que é uma para cada kitnet. Só o que aconteceu? Essa torneira, uma das torneiras, depois que eu usei, eu percebi que ela ficava escorrendo um fiozinho d'água, né? Uma gotinha d'água. A gente achou que era vedação, aqui, né? Daqui de trás. E aí, quando a gente foi olhar com calma, percebeu que não era. Na verdade, a torneira veio com furo, né? O furo chegou até a arrancar o cromo aqui que envolve, né, a torneira. A torneira foi feita com defeito, foi cromada e a hora que você jogou a pressão da água, o defeito apareceu, né? A água começou a vazar. É uma que deu defeito no meio do lote. A hora que eu vou... Aí eu vou lá, vou fazer reclamação, vou colocar no correio, vou colocar, sabe? Se eu tivesse muito tempo livre, tudo bem, mas eu não vou fazer isso. Então eu acabei perdendo uma torneira aqui. Então, assim, algumas coisas eu vou repensar na hora de comprar em lote. Vai ter que ser ir pela internet, né? E outra, eu ainda vi agora rápido, mas tem muita coisa que a gente compra para usar, sei lá, daqui 6 meses, às vezes justamente aquela com defeito fica aquela que você não usou, que você guarda no estoque. Então aí já perdeu garantia. Então assim, é bem complicado isso para quem compra pela internet. Algumas coisas, talvez eu pegue um fornecedor mais barato da minha cidade mesmo, vou comprar um a um, não vou ter esse desconto aqui de atacado, mas, né, sei lá, é uma coisa para se pensar, tá? Não é porque que você vê lá alguém dando dica, ó, compre aqui, compre no Mercado Livre, que é mais barato, compre pilote, compre um monte. Cada caso é um caso. Tudo aqui em administração depende. Então, a intenção do canal, a principal intenção do canal aqui é falar sobre gestão, sobre falar de administração, que é o que eu entendo. Não é sobre obra. Então, em administração, você vai fazer um lote econômico de compras.
Precisa ver se realmente tudo que envolve aí. Como eu estou comprando aqui como pessoa física, a opção de MEI também tem muita gente que fala, abre um MEI, compra e tem desconto e tal, também é bem relativo, depende da velocidade que você está fazendo a obra para ver se vai valer a pena ou não, porque você ter um MEI que revende peças, né, que seria o objetivo aí, um MEI que pode comprar com desconto, que é um MEI de venda, né, é um MEI de comércio. Ele também tem algumas regrinhas, seu contador vai te falar direitinho. Também não vou entrar aqui, porque eu também sou administrador, não sou contador. Mas vamos em frente aqui. Aí sim, entrando aqui na obra, passada aí a saga da torneira, passado o furo com a torneira, a gente vai entrar na obra. Falando da obra em si, eu vou começar mostrando essas fotos lá do final do terreno. Então essa parte aqui que vocês estão vendo é a parte lá do fundão do corredor. Então assim, feita agora aquela parte de parede, de laje, a gente passou aqui a cuidar do esgoto. Então a gente está trazendo a rede e da água da chuva também, né? Então aqui o que vocês estão vendo é o encanamento da água da chuva. Ele vem desde lá do fundo até chegar aqui na frente, onde ele faz uma pequena curva para se aproveitar da inclinação da rua que cai nesse sentido aqui que vocês estão vendo para baixo aqui, né? Então a água vai vir lá do fundo, vai descendo, 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 descendo até chegar aqui. E para descer ainda mais, ele pega essa queda do terreno. E do outro lado, né, a gente tem aí a visão lá do final do terreno também, onde já foi, inclusive, levantada essa parede que segura o telhado. Então, vocês já viram a telha aqui em cima, né? Essa parte aqui do fundo, as duas do fundo, onde a gente fez aquela construção nova, já foi coberta. Deixou uma passagem aqui. Por enquanto o pedreiro está podendo entrar aqui por cima, vocês vão ver por cima, mas vai ter um alçapão aqui que vai ser o acesso depois para dar manutenção. Essa já é a visão da laje da parte do meio. Essa aqui é a parte do meio. E aqui na esquerda a gente tem aquela parte nova com o telhado. Essa é a visão contrária. Aqui eu estou olhando do canto do telhado novo lá para a rua, do fundo do terreno para frente do terreno. Aquela foto anterior lá era ao contrário, né? Da frente do terreno para o fundo. Aqui não. Então veja como aqui em cima da laje daquela parte do meio, lembra aquela parte do meio que eu falei para vocês? Aqui, em cima da laje daquela parte do meio, aqui ó, aqui dá para ver bem, né? Em cima dela, tudo isso aqui, primeiro, ó, tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui cinza, é aquela laje antiga original da casa. Então lembra quando eu falei, ó, tinha um sobrado aqui em cima, aquela parte sobradada que tinha em cima é na esquerda aqui. E essa parte aqui, ela era toda livre, simplesmente coberta com telhas. Então, olha como ela tem o que a gente chama de viga invertida aqui. Que para não encher de coluna lá dentro do que seria o salão, só tinha duas colunas no meio, né? Foram feitas essas vigas invertidas. Aquelas duas colunas foram colocadas para reforçar esse canto da esquerda, para poder suportar uma casa aqui que tentaram fazer, mas nunca foi totalmente concluída. Então assim, ó, não é que era uma construção para ter um sobrado em cima, era uma construção para ter uma parte assobradada no cantinho aqui, de quem olha da rua, no canto direito, de quem está olhando igual a gente, ao contrário aqui do canto esquerdo. Por isso que eu não quis aproveitar, né? Apesar de aparentemente estar tudo ok aqui, mas exigiria um cálculo aqui estrutural e assim, e construir toda a parte como sobrado depende, então não quis fazer aqui. Se eu tivesse fazer seria no fundo. E agora eu estou vendo
já estou pensando, né? Já estou refletindo que deveria ter feito realmente um sobrado no fundo. Mas seria só nas duas do fundo e na da frente, que vocês já dá para ver aqui que também já foi feita a laje, né? Só não foi coberta como a do fundo. Então assim, nessa parte do meio eu não me arriscaria a fazer, porque corria o risco também de eu chamar alguém, fazer todo um estudo aqui para ver se podia ser sobrado ou não, e depois de falar assim, não dá, tem que fazer coluna no meio aqui, e aí tem que furar, e aí tem que fazer isso e aquilo, e aí tem... Aí já deixa de ser uma reforma, passa praticamente a ser uma construção como as outras. Aí já não me interessa tanto, né? Porque eu já tenho que gastar muito. E a intenção de todas as compras que a gente faz aqui é sempre pegar uma casa que tem que mexer o mínimo possível. É que essa aqui estava muito barata. Então, por isso que valia a pena fazer essa parte do fundo e aquela parte da frente. Senão a gente não teria investido nisso. Aqui atrás de onde eu tô é onde está a parte que já foi coberta, e essa parte que a gente descobriu, né, que isso aqui estava coberto, mas estava uma altura diferente da cobertura que a gente fez, né? Então a gente descobriu tudo e aí a gente vai levantar essa lateral aqui para que fique um telhado totalmente por igual. Isso é mais uma dica que eu passo para vocês, assim. Tente fazer um telhado tudo igual. Olha como esse telhado aqui do fundo é muito mais alto do que o telhado que tinha aqui antes. Ó. Essa é a parede que suportava. Então, primeiro, com o telhado mais alto, ele te proporciona um... só um detalhe. Essa aqui é a parte onde tinha aquela construção. Olha o piso aqui, ó. Então, na parte de cá que eu tô, não tinha nada construído. Era só telhado. Na parte de cá eles levantaram, mas não fizeram banheiro, não fizeram nada do que seria mais aproveitável, né? Então a gente resolveu derrubar tudo, ó. Quebramos tudo aqui, vamos arrancar mais essa parte aqui e vamos cobrir tudo na mesma altura do telhado ali de trás. Menos arriscado, tá? Muito menos arriscado. Ó, aqui, ó, como foi feito uma espécie de uma segunda laje. Ó, olha aqui, ó. Estou passando o cursor aqui, ó. Foi feita uma segunda laje em cima da laje que já existia. Se você olhar lá de baixo é um telhado só. Se você vem aqui em cima tem um piso, né? Então foi feita uma laje piso aqui em cima desse pedacinho que eles queriam usar. E aqui, ó, já dá para ver a laje nova da kitnet lá mais perto da rua. Kitnet número 1. Então a gente já tem a kitnet 1 já com a laje feita, né? E tem um espaço aqui de entrada, depois mais para frente vocês vão ver melhor, o que a gente deixou. Então por isso que o telhado aqui é mais largo, ó, aqui é mais largo do que a kitnet 1. A kitnet 1 ela é mais estreita, né? De largura. Agora já indo para o lado de dentro, a gente já tem aí também as lajinhas dos mezaninos internos de toda a parte interna, e aqui a gente tem aquela parte onde ficava a antiga escada, né, que o pedreiro está usando para acessar ali a laje onde eu estava mostrando para vocês. Ele sobe por ali, ao invés de subir pela escada grande lá por fora, ele sobe ali na lajinha da kitnet 3, aliás 4, ele sobe ali pela lajinha da kitnet 4 e ele acessa a laje. Agora uma visão aqui da rua que dá para ver melhor a kitnet número 1, né? Então a gente já tem a laje dela feita. Aqui tem um espaço aqui atrás desse muro, que é onde passa aquela água da chuva que eu falei para vocês. E lá em cima já chegou no ponto aqui do telhado, né? Que a gente tira o nível com aquela parte lá do fundo e o telhado vai cair a água para cá. De lateral aí o grande pedreiro aí nosso, tá fazendo isso aí praticamente sozinho. Ele observando aí tudo que foi feito. Agora vamos ver um videozinho aqui. Desculpem, por favor, a qualidade da imagem. Tá? Esse celular que eu filmei não tinha estabilização e
Então eu pus bem devagar aqui para não ficar tremido demais. Então vocês vão se lembrar, essa aqui é a número 1, tá? É lá da frente, ó. A laje dela, ela não faz aquele L, porque o banheiro vai ficar aqui embaixo, totalmente embaixo, ao contrário o banheiro aqui. Ela tinha algumas janelas, aqui a laje dela feita, né? E ela tinha algumas janelas aqui e aquela antiga porta que eu mostrei lá no primeiro vídeo, porta de correr, é essa passagem onde estou passando agora, né? Aí aqui já é a número 2. Ele deixou as passagens abertas para poder trabalhar melhor. Então aqui a gente está na kitnet número 2. Vocês viram a escada ali, uma escada de alumínio ali? Já é a segunda, porque a primeira entraram aí e roubaram. Aí a gente vai passando da kitnet número 3, vai contando aí. Ó, já com a laje feita, faltando fechar ali em cima. Aqui nesse canto aqui é o banheiro, ó. E aí a tubulação que sai do banheiro e vem da lajinha e vai entrar no quadro de distribuição que fica nas costas do banheiro. Aqui eu invertendo a imagem, né? Aqui a gente tem o corredor de acesso. O corredor de acesso está fechado lá para evitar um pouco a parte de roubo, né? Então a gente não abriu lá ainda. Por isso também que ele tem essa passagem interna. Aqui mais uma. Essa é a número 4. Aí o banheiro dela. E aí a gente termina a parte que é da antiga laje. A gente pode chamar de salão, né? Aqui termina a parte do salão. Por isso que as paredes aí são brancas, né? É a antiga pintura dela. E ali atrás você sai para a área de serviço. Cada um tem a sua, que é aquela parte onde eu mostrei passando o cano de água da chuva. Aí a kitnet 5, aí já dá para perceber que a lajinha do mezanino é um pouquinho mais alta. E aqui é onde a gente tem uma parte aqui maior do material guardada, parte assim, cimento, cal, tá guardada aqui nesse cômodo aqui. Aqui sim já é aberto porque, vocês lembram, né? A laje do salão chegava até na divisa com o vizinho. Aqui não, aqui é aberto em cima. E aqui essa parte que eu mostrei já tem telhado, né? E aqui não tem nada, tem reboque, nada, porque aqui ainda vai ser feito nessa data aqui. Então assim, a obra vai evoluindo devagar, porque é um pedreiro só. Aí a gente, a gente já está pensando em colocar uma equipe maior aqui para trabalhar, mas estou fechando com uma outra pessoa, com outro cliente, com outro aluno, aliás, que é cliente também, fechando uma parceria para a gente começar a obra dele. Aí talvez o pedreiro aqui vai para lá e aqui para dar um corre, né, para acelerar, porque diferentemente de quando você compra uma casa assim, mais pronta, aqui a gente teve que fazer toda essa parte aqui. E como eu gosto sempre sim, não tinha nada pronto, né, na verdade, assim, teve que fazer banheiro, todos os banheiros foram feitos de novo. Então eu prefiro ir terminando do fundo para frente. Quando tá tudo mais ou menos igual, você sempre começa do fundo e vem fazendo para frente. Se tivesse uma casa lá pronta, que por acaso mais fácil de terminar estava lá perto da rua, aí sim, assim você começava pela rua. Mas no caso aqui tá tudo mais ou menos igual, então a gente vai começar pelo fundo. Então vocês vão ver aí nos próximos vídeos. Aqui a gente tem que terminar o telhado, tem que terminar o esgoto, não tem jeito, né? O esgoto e a água da chuva, né? Não tem jeito, tem que fechar para poder começar a separar as paredes, subir as paredes de separação. Então não tem muita escolha. Mas vocês vão ver aí nos próximos vídeos que a gente vai começar a focar mais lá no fundo. Assim que terminar de cobrir tudo, colocar a caixa d'água, cobrir, né? E cuidar ali do esgoto e o esgoto está praticamente pronto, mas a água da chuva mesmo e contrapisar o chão ali, para não ficar pisando ali e tirando os canos do lugar, né? Tem tudo isso, tem que pensar em tudo isso.
Então a gente vai dando andamento aí para poder vir fazendo o que a gente chama de MVP, mínimo produto viável. A gente vem fazendo cada produto, cada kitnet alugando. Faz e aluga, faz e aluga, faz e aluga. De preferência que tenha com uma equipe que consiga ir mais rápido nessa fase aí. Então a gente está juntando dinheiro, estamos fazendo também, vendo essa questão da parceria, da outra casa, que talvez envolva uma entrada, uma injeção de capital também aqui. Então, para poder pagar alguém um pouco mais e poder andar um pouco mais rápido aí nessa fase seguinte, que não é nem nesse vídeo, nem no próximo, é mais para frente. Então é isso, estamos juntos, continua acompanhando e continua vendo como você consegue. Aqui vai dar 6 vezes mais, mas é porque tem um delay aí entre quando a gente comprou, a casa era muito ruim. O normal não é isso não, tá? De 450 para 3 mil. Eu falei isso, mas não quero criar ilusão. O normal é 3 vezes. Então se essa casa aqui tivesse legal, né? Seria uma casa alugada por R$1.000, né? Mas né, desse tamanho. Também a casa não é desse tamanho, vocês estão vendo. Estava alugado só partezinha lá do fundo, sem laje, sem nada. Isso tudo é muito ruim, vocês viram no vídeo. Por isso que era 450. Normalmente uma casa aí, dessa forma aí, sem dividir, iria render R$1.000. E a gente, transformando em 6 kitnets, passa a ganhar 3 mil. Então, são 3 vezes, né? Conta aqui, 1, 2, 3. É 3 vezes a renda. É o que eu prometo para vocês. E funciona. E eu provo. Vambora. Até mais. Até o próximo episódio.